Declara ao Senhor, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, não temas. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Tua vida está nas mãos dele. Está nas mãos do meu Jesus, que vive. Aleluia. Aleluia. Consagre sua vida ao Senhor. Consagre sua vida ao Senhor em todo o tempo, porque os dias são maus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei
Tu és o Deus Criador. Eu vou ministrar algo a você que Deus tocou aqui no meu coração. Que cada um de nós fomos consagrados ao Senhor. E até foi falado sobre isso na hora da oração, aqui do Ministério de Música. Deus tocou no meu coração e agora Ele tocou novamente. Cada um de nós fomos consagrados para Deus. Como a palavra do Senhor diz, uns para cantar, outros para serem ministros, outros para trabalharem na obra, qualquer que seja cada um de você. Deus consagrou sua vida. Tem lugar para você na obra, tem lugar para você no ministério. E Deus consagrou a vida de cada um de nós para algo definido. Não adianta você correr, não adianta você querer se abster daquilo que Deus colocou na tua mão, porque aquilo que Ele coloca nas nossas mãos, Ele não retira. A gente é que pode se afastar, a gente é que pode querer não executar aquilo que Ele está nos colocando. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe na tua vida e que você não recuse. Quantas pessoas tem aqui? Eu não sei da particularidade de cada um, mas que Deus toca nos corações, porque tem dons de ministrar a palavra e por algum motivo não quer, se acha incapaz. Outros que têm dom para cantar e não vai, por vergonha, por timidez, se acha incapaz. Outros para qualquer outra obra, qualquer que seja, para o teatro, para a dança, para ensinar na salinha. Deus tem um projeto para cada um de vocês. Deus tem uma obra para cada um de vocês. Não menospreze a consagração que Deus lhe deu, porque aquilo que Ele dá, Ele não toma de volta, mas Ele cobra se você não fizer. E se você não fizer com zelo, Deus vai cobrar de você aquilo que você deixar de fazer. Deus irá requerer. Deus irá requerer. A obra não vai sofrer, a obra não vai parar. Ele vai levantar outro. Mas aquilo que era para você fazer, nenhum vai substituir. Nenhum vai substituir. Quantas vezes a gente se acha incapaz e diz: eu não posso, eu não consigo, e eu acho que é para mim, eu não tenho condições, eu não vou fazer, vou dar um tempo. Como antigamente se dava um tempo no namoro, às vezes tem cristãos e nós mesmos, eu digo por experiência também, às vezes nós achamos e dizemos: não, vou dar um tempo, vou parar um pouco, vou ficar. Mas não, Deus não quer isso. Quantas vezes eu tentei parar, quantas vezes eu tentei sair do ministério, mas Deus cobra, Deus chama, Deus incomoda. E Ele sabe o lugar de cada um. Ele sabe o lugar de cada um. Ele sabe o lugar de cada um, onde quer que esteja. Cada um de vocês que estão aqui, Deus quer vocês aqui. E não despreze aquilo que Ele coloca em suas mãos. Não seja capaz de julgar que você pode permanecer em alguma obra. Não. Mas que o Espírito Santo de Deus que seja esse julgador, porque é Ele quem nos capacita. É Ele que nos dá força, é Ele que nos instrui. E se Ele te colocou em algum lugar, é ali que Ele quer que você esteja. Não se afaste da direção do Senhor para a sua vida. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor
Boa noite. Boa noite, igreja. Graça e paz. Queridos da parte de Deus, nosso Senhor Salvador. Eu sempre digo que é sempre bom estar aqui nesse lugar. É uma honra para mim. Não sei você. É uma honra você estar aí. Você sabia disso? É motivo de agradecer a Deus, de agradecimento, de gratidão por nós estarmos aqui. É um privilégio, ouvindo o melhor de Deus. Eu creio que foram todos abençoados com os louvores, em nome do Senhor Jesus. Tem algo tremendo para vir ainda sobre nossas vidas. Que você abrisse a Bíblia lá em Colossenses 1:10. Colossenses capítulo 1, versículo 10. Vocês abriram? Vou ler aqui na minha, mas está aí já no... Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Interessante, Paulo falando aqui à igreja de Colossenses, para que possa andar dignamente. É uma obrigação minha, é uma obrigação sua. A obediência e o conhecimento da palavra de Deus. A parte B de crescendo no conhecimento de Deus. A importância de nós termos comunhão com o Senhor. A partir do momento que a gente tem a comunhão, que a gente tem o conhecimento da palavra, que a gente conhece a palavra e a gente pratica. Porque não vale a pena só conhecer e não praticar. É o conhecimento da palavra e a prática da palavra. Aí nós vamos ser dignos. Aí nós vamos andar dignamente. Eu sempre digo que não adianta a gente ter um melhor colchão, uma melhor cama, mas a gente não tem um melhor sono. A gente tem uma casa, mas a gente não tem um lar. Mas quando a gente anda de cabeça erguida, e uma obrigação nossa, por ter o conhecimento. Muitos não conhecem, porque a Bíblia diz, mas antes não conhecesse o caminho da justiça, de que conhecendo e se desviando para o caminho do mal. Hoje, para os cristãos que têm o conhecimento, é pesado, porque nós conhecemos. Paulo diz, crescendo no conhecimento de Deus. E eu creio que nós, quando conhecemos a palavra, quando conhecemos os princípios que o Senhor deixou, nós vamos andar de cabeça erguida. Que é muito bom onde você chegar e você sair de cabeça erguida. E nós, como cristãos, temos essa obrigação de nós chegarmos, sairmos de cabeça erguida. Amém? E com essa mesma atitude de obediência à palavra do Senhor, quero que nós possamos dizimar, porque é a palavra, é o que o Senhor nos deixou, é princípio. Dizimar e ofertar é princípio, é mandamento de Deus. E muitas vezes deixamos de dizimar e de ofertar. Mas para nós andar dignamente do Senhor, agradando-lhe em tudo, muitas vezes não é fácil. Porque erramos, somos limitados, somos falhos. Mas a gente tem a palavra de Deus. Bíblia 17 em João. Amém? Nós possamos orar e apresentar nosso dízimo e nossas ofertas ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai querido, nós queremos te agradecer
Senhor. Por cada dizimista, por cada ofertante, Pai. E aqueles que vão administrar a tua finança, Deus. Abençoa, Pai. Abençoa cada dizimista e cada ofertante. Abençoa seus lares. Abençoa sua casa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero saber se essa noite tem alguém nos visitando pela primeira vez. Tem aguzante. Glória a Deus. Como é seu nome, bênção? Carlos. Glória a Deus. Carlos, só poder ficar em pé só um minutinho? Em pé um minutinho? Segundos. Carlos, nós como igreja, nós estamos muito felizes com a sua presença. Creio que mais feliz está o Senhor por você estar aqui. Porque hoje, eu sempre quando eu subo aqui, eu falo, você poderia estar em qualquer outro lugar, mas Deus te trouxe aqui. Deus sabe como você chegou aqui. Talvez nós não sabemos, mas Deus sabe o motivo por que você está aqui. Então Ele trouxe você aqui hoje, porque Ele vai te abençoar. Não que Ele já te abençoe, porque só em você estar aqui, você já é abençoado. Mas Deus tem algo novo para falar. Não só com nós, mas com você. E seja bem-vindo. Eu estou muito honrado de ter você aqui essa noite conosco. Amém? Você permite que a igreja do Senhor possa orar pela sua vida? Glória a Deus. Vamos pôr as mãos e orar pela vida do irmão e agradecer, né? Pai querido, nós queremos te agradecer mais uma vez, Pai. Isso é motivo de honra e de agradecimento, Pai, pela vida do Carlos. Pai querido, que Tu venha abençoando seus sonhos, seus projetos, Pai. Tudo aquilo que Ele for fazer, Pai, toma à frente. Tu sabe a vida dele, Tu sabe a necessidade dele maior, Pai. Então, por ser Tu com ele, meu Deus, em tudo, Pai. Abençoa sua casa, abençoa sua família, abençoa seus sonhos, seus projetos, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus. Temo, Pai. Amém. O pastor não está com um. Oi, agora. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Amém? Que bênção. Faz parte, né, esses erros aí técnicos aí, essas falhas aí que acontecem. Isso acontece com as melhores empresas, não é verdade? Graça e paz, queridos, da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Oi, amém. Que Deus possa abençoar a tua vida. Assim como a Ani falou, nós somos escolhidos, não é verdade? Amém ou não amém? Deus poderia escolher tantas pessoas melhores do que eu, melhores do que você, pessoas mais bonitas do que eu e do que você, não é? Mas Deus nos escolheu, então glória a Deus por isso. Bendito seja o nome dEle, por nós estarmos aqui. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia
no livro de Mateus, capítulo 28, a partir do verso 18. Queria falar algo que Deus tem colocado no nosso coração. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? É um texto bastante conhecido, mas que essa noite eu queria ministrar aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, diz assim a palavra do Senhor. E chegando Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Espírito Santo, esta é a tua palavra, fala conosco, fala com a tua igreja, como tu já falaste desde do início, através dos louvores, através dos dízimos, e por tudo que tu já fizeste aqui nessa noite. Obrigado pela vida do Carlos, que se faz aqui presente, como foi orado, que tu continue abençoando a sua vida e os seus sonhos. E obrigado também por cada família aqui representada, para que a tua palavra possa se realizar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, é um texto que nós já estamos acostumados e falamos muito sobre esse texto, e uma missão, não é? Assim como a Ani falou, todos nós temos um chamado, mas verdadeiramente a gente, como igreja, nós temos uma missão. Às vezes a gente tem um chamado específico, mas isso não nos deixa da nossa responsabilidade, ao qual o Senhor nos ensina aqui nesse texto. Podemos cantar, podemos dançar, podemos fazer todas as outras coisas, mas temos uma missão que é dada pelo Senhor Jesus. E essa noite eu queria compartilhar justamente esta missão. Talvez nesse momento de pandemia seja tão difícil que isso possa ser colocado em prática, até porque ainda não estamos totalmente, vamos dizer assim, liberados, não é? Ainda temos que ter os cuidados, temos que ter as restrições, mas a questão do fazer discípulo. E aqui, queridos, a gente como igreja, a gente às vezes tem um costume de querer impor às pessoas aquilo que a gente já sabe ou que a denominação nos ensina. Automaticamente, quando alguém entra numa igreja e essa pessoa é direcionada a muitas vezes mudar o seu comportamento, a mudar as suas vestes, a mudar a sua maneira, porque é como se fosse uma ordem. Nós estamos impondo, como igreja, aquela pessoa que mude. Mas aqui o Senhor nos ensina algo interessante, e eu vou ser breve essa noite, mas eu quero que você entenda que essa missão que Jesus dá aos seus discípulos, da importância de nós aprendermos aquilo que o Senhor nos ensina, e que isso é algo que é trabalhoso, que isso é algo que leva tempo, que isso é algo que precisa um sacrifício, que isso é algo que muitas vezes a gente, como a Ani falou, às vezes dá vontade até de desistir, mas que é um trabalho, não é uma imposição. Porque muitas vezes nós, como igreja, queremos impor às pessoas que elas mudem. Nós não temos esse poder para mudar as pessoas. Nós não temos poder para mudar ninguém.
O poder vem dele, o poder vem do Espírito Santo, é ele quem transforma, é ele quem convence o homem, o mundo, do arrependimento, do pecado e do juízo, é ele. Mas através dos ensinamentos do Senhor. E eu fui fazendo algo, umas contazinhas em casa, né? Pesquisando, né? Um pouco, eu estava na questão do fazer discípulos. A gente sabe que o ministério de Jesus foi mais ou menos 3 anos e meio aqui na Terra. E Jesus, verdadeiramente, foi 3 anos e meio caminhando com os seus discípulos, com os 12, sem contar a multidão, mas isso vamos focar aqui especificamente nos 12. 3 anos e meio onde Jesus andou com os seus discípulos, comeu com ele, praticamente, dormiu, porque eles dormiam juntos, né? Como esse final de semana tivemos um acampamento, vamos dizer assim, né? Um pequeno acampamento, com alguns jovens que foram para Itamaracá e dormiram todos numa só casa, logicamente separados, meninas num lugar, meninos no outro, mas dormiram juntos, entre aspas. E Jesus também dormia junto com os seus discípulos. Então, desde a manhã até a noite, Jesus caminhou com eles 3 anos e meio, mais ou menos, formando, capacitando, treinando, ensinando. E isso leva tempo. E se a gente for olhar, tirando aí 8 horas para dormir, né, que é o normal que os médicos dizem para que a gente possa descansar bem para uma nova jornada de trabalho no outro dia. 8 horas dormindo, então, Jesus, 8 dá o quê? 16, não é isso? Jesus passava 16 horas acordado com eles, ensinando e caminhando com eles durante 3 anos e meio. E eu fazendo um cálculozinho, Jesus mais ou menos investiu neles aí mais de 20.000 horas caminhando com os discípulos. Isso quer dizer que isso leva um tempo. Estou falando de 16 horas por dia, onde Jesus ensinava, caminhando, fazendo milagres, ensinando a palavra, ensinando a orar. 3 anos e meio, que dá em torno de mais ou menos aí, né? Mais de 20.000 horas. E a gente, caramba, é muito tempo. Mas aí eu fiz uma contazinha também pequena, que aqui tem várias professoras aí, pode até me ajudar, né? Que é mais ou menos, o ano letivo é mais ou menos 800 horas, me ajudem, né? 800 horas, isso de segunda a sexta. Me ajuda aí, os professores aí, se eu fiz o cálculo errado aí, né, Natália, tu já levanta a mão aí, me ajuda aí. Mas são mais ou menos, dá mais ou menos aí 4 horas e meia ou 5 horas por dia, que um aluno, uma criança, vou falar de uma criança, né, que entra na escola com 3 anos, e nesse período ela estuda de segunda a sexta-feira. 5 horas mais ou menos, 3 horas e meia, ou 4 horas e meia. E deixa eu até anotei aqui, você pode me corrigir, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, diz que, tem até uma siglazinha, PENAC, né? Como, Natália? É isso mesmo, né? Amém, qualquer coisa levanta aí, Natália, né? Porque diz o seguinte, que em torno de uma criança aprende a ler e a escrever 8 a 9 anos. Então ela entra com 3 e até passa-se, vou botar 9 anos, 6 anos para que ela possa aprender a ler e a escrever. Alguns aprendem com menos tempo, com a idade menor, outros demoram um pouco mais, mas isso não quer dizer nada. Mas o tempo é mais ou menos 6 anos. E a criança, nesse período, o professor trabalha com ele durante 6 dias na semana, de segunda a sexta. E quando chega no final, né, quem tem o privilégio, quem já teve o privilégio de ter o seu filho formado no ABC, né, quando ele chega lá e às vezes o nosso filho é o orador, né, e ele vai ler ali, a gente vê a dificuldade que ele tem, mas ele começa ali, né, devagarzinho, falando, e termina, a gente está ali, o pai mais feliz do mundo, mas a gente sabe ainda que é só o começo. Mas leva aí 6 anos, e ele ainda
está com dificuldade de ler corretamente, de escrever. Então, veja o trabalho do que é um discipulado. E a professora está na sala de aula durante 6 anos, ensinando uma criança, para que ela possa chegar. Isso de segunda a sexta-feira, 4h30. Jesus passou 16 horas por dia, direto, ensinando aos seus discípulos. Então veja a comissão, esse trabalho que é dado à igreja do Senhor. E o Senhor falou isso com os seus discípulos. Depois que ele foi à cruz, depois que ele morreu e ressuscitou, ele mandou chamar os seus discípulos. Para quê? Para que eles dessem continuidade. Ele diz, olha, todo poder me dado no céu e na terra. Ele poderia discipular o mundo, porque todo o poder está nele. Mas ele chamou aqueles que ele gastou um tempo, que ele pagou um preço, onde ele passou um tempo enorme. E muitas vezes nós, na nossa limitação, no máximo nós passamos aqui 1h30. Não é isso? Nós temos 2 cultos na semana. 3 horas. E a célula, que hoje nós estamos tendo dificuldade por causa da pandemia, estamos tendo células online e algumas células ainda não estão engrenando, mas vamos supor que essa célula dure, em média, 1h30. Então, nós temos o quê? 4h30 por semana. E a missão que Jesus nos dá é muito grande. Jesus passou 16 horas por dia com seus discípulos. E às vezes a gente quer impor às pessoas algo que nós não temos muitas vezes investido esse tempo para com as pessoas. Porque a missão é muito grande, querido. Muitas vezes a gente quer que a pessoa chegue e automaticamente ela seja melhor do que eu. Mas nós esquecemos de um alto preço que foi pago por Jesus, de caminhar 3 anos e meio com homens que tinham dúvidas, com homens que eram limitados, com homens que tinham dificuldade no aprendizado, mas que ele investiu. Então, nós temos uma grande missão. Que missão é essa? De formar discípulos. Que isso se leva tempo, que isso é um trabalho, que isso é algo que traz muitas vezes em nós uma fadiga, um peso, que muitas vezes nos faz querer voltar atrás, que faz querer parar. Mas a missão que o Senhor nos deu é essa, para que a gente possa fazer discípulos. E ensinar, a gente sabe, né, significa explicar, adestrar, doutrinar, formar, educar, instruir, treinar, orientar, lecionar. Então, tudo isso faz parte de um discipulado, de um ensino, de algo que a gente vai pagar um preço, que muitas vezes a gente precisa entender que somos nós que iremos transmitir isso, através de uma vida, através de um trabalho, através daquilo que Jesus tem feito na nossa vida, que não basta apenas nós impor às pessoas, mudem, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Nós como líderes, nós precisamos entender que temos uma missão, e que precisamos pagar um preço, de tempo, de dedicação, de paciência, de amor, de luta, e nesse período, vai precisar muita dedicação da nossa parte. Muitas vezes nós esperamos que aquele que eu estou ensinando aprenda mais rápido do que eu aprendi, e não é assim que a gente anda, e não é assim que as coisas continuam, não é assim que as coisas começam a fluir no discipulado. É algo que a gente precisa ensinar, é algo que a gente precisa doutrinar, é algo que a gente precisa trabalhar, para que isso verdadeiramente possa começar a fluir nas nossas vidas. Veja que muitas vezes nós queremos mudar a pessoa, mas o trabalho de Jesus com os seus discípulos foi muito além. Foi uma vida dedicada diariamente para ensinar homens que eram iguais a mim e a você. E muitas vezes, na nossa limitação de tempo, nós queremos que a pessoa se torne um discípulo melhor do que eu, que pregue melhor do que eu, que ore melhor do que eu, que pratique melhor do que eu. E qual é o nosso tempo que nós temos dado?
nessa pandemia tem trazido uma dificuldade até maior. Porque esse tempo a gente precisa estar junto. Para quê? Para que a gente possa mostrar a nossa vida. Porque Jesus investiu tanto tempo com seus discípulos? Porque através da sua vida, ele discipulou. Através do exemplo, ele estava discipulando. E muitas vezes nós precisamos entender que através do nosso exemplo, nós vamos discipular as pessoas. Através daquilo que eu faço, a gente vai discipular as pessoas. Tanto para o bem como para o mal. A gente pode errar, a gente pode até conhecer bem a Bíblia, a gente pode até manusear bem a Bíblia, mas se nós não tivermos uma vida, a gente pode discipular essa pessoa erradamente. A gente pode formar uma pessoa totalmente contrária àquilo que Deus quer verdadeiramente fazer nela. Mas há um preço a ser pago nisso. Esse tempo, veja que Jesus pagou um preço, e nós muitas vezes, na nossa limitação, nós não temos pago um preço de discipular, de estar junto. Queremos muitas vezes mudar as pessoas, nós não conseguimos mudar as pessoas. Não é? Tem coisas na minha filha que até hoje eu não consegui mudar. Não é? Tem coisas na minha vida que minha mãe até hoje não conseguiu mudar. De vez em quando eu chego lá, ela fala, olha, você está na igreja, mas você ainda tem que mudar nisso. Diga, é verdade, minha mãe, eu vou melhorar. Não é? Não é assim com vocês? Às vezes quando a gente chega lá e alguém diz, olha, você está uma benção, mas... Então, isso leva tempo. Mas é uma missão que foi dada aos seus discípulos. Então, Jesus primeiro discipulou. Então, queridos, o que eu queria trazer ao meu e ao teu coração essa noite? Que nós precisamos entender o que é que nós estamos fazendo. Nós precisamos entrar dentro desse contexto na questão do discipulado, na questão da formação. Isso é algo que às vezes a gente quer formar toda uma igreja. Nós não vamos formar toda uma igreja, nós não vamos formar toda uma cidade. Jesus não formou toda aquela população, Jesus formou 12. E dos 12, um se desviou. E nós não somos melhores do que Jesus. Nós precisamos entender que temos uma missão. Que missão é essa? De ensinar as pessoas. E em primeiro lugar nós precisamos, Jesus fala o seguinte, no verso 19, ide e fazei discípulos. Então fazer discípulo significa o evangelismo, nós pregarmos a palavra, nós falarmos de Jesus, essa pessoa se converte, se converteu, amém, glória a Deus, mas há um trabalho todo a se fazer, como eu já falei aqui, se essa pessoa vem a falecer, converteu-se, ela vai para o céu em nome de Jesus, porque não houve tempo de mudar a sua vida. Mas nós que estamos vivos, que aceitamos ao Senhor Jesus, nós temos a oportunidade de melhorar a cada dia, não é verdade? Através do discipulado, através do discipulado do líder, de alguém que está perto de mim para me orientar, para dizer como fazer, para me lembrar aquilo que a palavra quer que eu faça. Mas em primeiro lugar nós temos que fazer o que? Discípulo. Então nós devemos focar em alguém, nós devemos, não é essa pessoa eu vou trabalhar na vida dela, essa pessoa, isso não quer dizer que as outras a gente não vai trabalhar, não, mas nós precisamos fazer, nós precisamos investir, nós precisamos atentar para os mandamentos do Senhor. Nosso ministério não é só pregar, nosso ministério não é só cantar, nosso ministério não é só dançar, nosso ministério não é só varrer, nosso ministério não é só pintar, nosso ministério é fazer discípulos, amém? Nosso ministério, para que isso aconteça, eu preciso focar, eu preciso fazer discípulos, eu preciso fazer. Então, para fazer, eu tenho que ter alguém, eu preciso de alguém que eu possa estar junto para discipular, para que eu possa, através da minha vida, através da palavra, da mudança que Jesus fez na minha vida, eu possa começar a discipular essa pessoa e ela ver em mim aquilo que Jesus transformou. E eu possa fazer. Então, em primeiro lugar, fazer. Segundo, a questão do batismo. A partir do momento que eu prego o evangelho, essa pessoa começa a conhecer os ensinamentos, eu vou levar ela ao batismo. Eu vou levar ela a ter uma confissão pública. Vou levar ela a reconhecer o senhorio de Jesus na nossa vida. Porque o batismo significa isso. Eu declarar ao mundo
a principados e potestades, que agora eu tenho no Senhor, que eu estou rejeitando a minha vida velha. E nós aqui, ontem estávamos aqui e tivemos uma palavra abençoada, onde se foi ministrado sobre a carne e o Espírito, verso Espírito, não é isso? E a gente entende que nós precisamos nos libertar do desejo carnal. E isso é onde nós iremos fazer com que as pessoas atentem para o batismo. Para que ela confesse Jesus, para que ela entenda que ela, a partir desse momento onde ela vai se batizar, ela está declarando a Satanás e aos principados e as pessoas ao qual ela convidou, para dizer, olha, agora eu tenho um Senhor. Assim como ele morreu e ressuscitou, assim também eu estou morrendo para o mundo e estou ressuscitando para uma nova vida. Isso é uma missão nossa, fazer com que as pessoas façam isso, ensinando elas. E terceiro entra a questão do ensinar, a guardar todos os mandamentos que eu vos tenho mandado. Queridos, eu falei aqui do tempo das crianças, mais ou menos 6 anos para a criança aprender a ler e a escrever. 3 anos, 6 anos, para aprender a ler e a escrever. Eu não sei mais os mais antigos aí, né? Mais antigos não, os mais experientes, acabar com esse negócio. Né? Os mais experientes sabem disso. Na minha época, a gente também tinha várias coisas, a gente tinha que saber a tabuada de cor. Né? Ainda tinha isso. Não é verdade, Lília? Não é assim? Não era assim? Era. Hoje em dia, você chega para uma pessoa que está terminando o 2º grau, diga a tabuada de todinha aí. Né? Na nossa época era algo que era exigido. Tinha que saber a tabuada, né? Todo dia ir lá na frente e assim, tabuada de 5. Eu gostava quando era tabuada de 5, era tão fácil, né? Era só aumentar mais 5, né? Aumentar mais 5, aumentar mais 5, tão fácil a de 5. Mas as outras já complicavam, mas a gente tinha que saber. Mas hoje é apenas ler e escrever. Isso não quer dizer que não estou ensinando matemática, não, em nome de Jesus. Né? Mas a exigência era muito grande. Mas a gente passou um tempo de 6 anos, onde uma criança vai aprender a ler e a escrever, e a gente já fica tão feliz. E glória a Deus por isso, porque isso é o começo da vida dela. A gente não vai exigir mais, porque isso é o que está imposto para ela, o que é determinado na sua vida de aprendizado. Mas a gente precisa entender que nós precisamos ensinar as pessoas a guardarem tudo o que Jesus ordenou aos seus discípulos. O que é isso tudo? É a questão do amor, é a questão do perdão, como nós ouvimos domingo passado, a questão do... Eita Jesus! A questão do... sim, eu estava testando vocês aí. Né? Bem que Balbino ainda se lembrou, né, Balbino? Da compaixão. Então, é muita coisa que a gente vai ensinar as pessoas. Mas precisamos ensinar mesmo, verdadeiramente, não é só com as palavras, mas com as nossas vidas, com as nossas atitudes, porque as nossas atitudes vão pregar mais do que palavras. Vão ensinar mais do que palavras, perdão. Por quê? Porque nós estamos vivendo e as pessoas vão ver em nós a questão do perdão. Eu posso ser uma bênção, mas se eu não perdoar, o que é que eu estou fazendo, queridos? E continuando, Jesus diz algo que a gente precisa atentar para isso. Veja, a gente diz, olha, Jesus é comigo, Jesus está comigo, Jesus está comigo. Como? A quarta coisa. Verso 20. Ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias. Quando é que Jesus está comigo? Quando eu faço discípulos. Quando é que Jesus está comigo? Quando eu estou levando as pessoas ao batismo. Quando Jesus está comigo? Quando eu estou ensinando elas a guardarem os mandamentos. Aí Jesus diz, eu estou com você até a consumação dos séculos. Muitas vezes a gente está parado na igreja, assim como a Ani falou. Eu não sei o que eu quero, meu ministério, isso. Não, querido, nós fomos chamados para uma missão. A missão de formar pessoas, de ensinar essas pessoas aquilo que Jesus tem nos ensinado com a nossa vida. Mateus 7,24, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e vai vir todo o problema do mundo. Mas a sua casa nunca vai cair, porque você está edificado sobre a rocha que é Jesus. Nós precisamos entender isso, que Jesus está comigo quando eu dou continuidade ao discipulado. Amém? E isso está ao nosso alcance, querido.
Nós podemos discipular a vizinha, nós podemos discipular um filho, nós podemos discipular um amigo no trabalho, nós podemos discipular, até porque hoje nós não podemos exigir tanto a questão das células, apesar que nós temos a célula online, mas muita gente continua trabalhando, mas muita gente continua indo para a praia, mas muita gente continua indo para o shopping, mas muita gente continua fazendo exame, muita gente continua fazendo a sua vida. O carro está passando para lá e para cá aí. A nossa vida continua, e nessa continuação da nossa vida, nós temos a oportunidade de evangelizar, de ensinar as pessoas com as nossas vidas, com as nossas atitudes. Amém? Porque o tempo que nós passamos aqui na igreja é muito pouco. O tempo que nós passamos cultuando ao Senhor aqui na igreja é muito pouco. 1h30, nós temos 2 cultos na semana, 3 horas. E a célula, mais 1 hora, 1h30, vamos supor aí 4h30. Mas a gente precisa atentar que essa missão é dada à igreja, que é eu, que é você. Fazer discípulos, ensinando elas a guardar. Não é obrigando, não é mandando, é ensinando. Com a nossa vida, com as nossas atitudes, com a nossa mudança daquilo que Jesus fez conosco. Jesus chamou os discípulos e disse: olha, vocês vão por toda parte, fazer discípulos de todas as nações, ensinem eles a guardarem, batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem eles a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. A ordem é dele, ou seja, quando eu estou lendo a palavra, Jesus me dá uma ordem, ele me deu uma ordem. Agora, quando eu vou repassar essa ordem, eu não vou repassar essa ordem, eu vou ensinar. Porque foi um mandamento. Jesus manda dar uma ordem a quem? Aos discípulos. Quando eu estou lendo a palavra, eu recebo uma ordem do Senhor. Mas quando eu vou passar a ordem para a pessoa, eu não vou passar essa ordem, eu vou ensinar essa ordem que o Senhor me deu. E ensinar, muitas vezes, vai passar mais de 20 mil horas, para que uma pessoa atente para o ensinamento do Senhor. Não é verdade? Você já imaginou? 3 anos e meio, direto com a pessoa. A gente passa 3 anos e meio dentro da nossa casa, com a nossa esposa. Quer dizer, eu já estou mais de 30, né? Tem gente aqui que já está quase 50. E às vezes a gente vê que precisa ter mudança na nossa vida, que a esposa precisa melhorar, que o marido precisa melhorar, e somos cristãos, estamos discipulando um ao outro. Estamos dentro da nossa casa, e a gente às vezes ainda se esquece do discipulado, daquilo que precisa melhorar na nossa vida. Não é uma ordem, mas é um ensino. E o ensino requer tempo, requer dedicação, requer um empenho, requer algo muito maior da nossa parte. E é muita coisa que envolve, queridos, no ensinamento, muita coisa que envolve tudo isso. E independente do nosso grau do intelecto, nós somos capazes de guardar os mandamentos do Senhor. Nós somos capazes de guardar os mandamentos e de repassar esse mandamento para as pessoas. Então, independente do ministério que você tem, nós temos um ministério que Jesus fala comigo, me ordena para que eu ensine. Então, independente de onde você está, se você confessou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, você tem um ministério na sua vida. Você tem uma missão de formar discípulos, de fazer com que essa pessoa possa ser transformada, fazer com que essa pessoa possa ser mudada. Eu tenho um testemunho onde eu trabalhava com uma pessoa e às vezes a gente alternava o horário. Mas quando a gente estava no mesmo horário, a esposa dele, uma vez a gente estava de tarde, né, a gente estava à noite e pela manhã a gente saiu junto, tal, não sei o quê. E a esposa não sabia que eu encontrei ele e a esposa não sabia que a gente estava perto. E ela fez uma ligação para ele. E quando ela fez uma ligação para ele, ele fez: oi, é o quê? Tá bom, daqui a pouco eu chego. O natural dele. Quando ele desligou, pá, eu estava falando com quem? Aí ele: com a tua esposa. Com a minha esposa. Ou com a tua esposa. com a minha esposa. Ele foi. Não faça isso não, querido.
Aí minha esposa ligou. Oi, mozinho. Olha, estou aqui. Daqui a pouco eu chego, viu, amor? Tá bom, é o que você quer? Para levar aí, tá bom, eu vou passar no mercado, tá bom? Tá, amor, um cheiro, te amo. Aí por coincidência, com 2 minutos depois, a esposa dele ligou. Aí, quem é isso? É minha esposa, eu digo. Oi, amor. Oi, amor, o que é que você quer? Ela fez, Zé Maria está aí perto de tu, né? O discipulado, né? Então, ensinando ele a guardar. Ensinando. Então, veja como é simples aquilo que o Senhor nos ensina. Aquilo que o Senhor nos ensina, nós não vamos impor. Meu querido, não fale assim com a sua esposa. Você está falando, às vezes as pessoas pensam que você está falando com um empregado, falando com, não é? Mas o discipulado é a gente estar junto, ensinar. Se ele faz ainda, não sei, mas assim, a pessoa percebeu. Zé Maria está aí perto. Isso não estou dizendo que eu sou perfeito. Tenho minhas limitações, como eu falei aqui. Amigo chega na casa da minha mãe diz, olha, você tem que melhorar nisso também, minha mãe, eu vou melhorar em nome de Jesus. Mas nós temos uma missão nas nossas vidas, de mudar, queridos, porque o Senhor nos ordena. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou recebendo uma ordem, mas quando eu vou passar essa ordem, eu não vou passar essa ordem, eu vou ensinar, porque Jesus muda aqui, ensinando tudo aquilo que eu ordenei a vocês. Ele dá a ordem, mas quando eu vou passar, eu tenho que ensinar. Então, leva tempo. Leva tempo. Amém? Então, o discipulado é algo que está todos os dias ao meu alcance. Independente de você ser líder, independente de você ter uma célula, a vida continua. Amém ou não amém? Não é? Amanhã eu mesmo vou trabalhar amanhã. Tem muita gente aqui que vai trabalhar, não vai? Tem muita gente aqui que vai pegar o busão, não vai? Quem é que vai pegar o busão aqui amanhã? Glória a Jesus. Ninguém vai não. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que bênção. Mas Bruno vai pegar o busão da empresa, né, Bruno? Vai pegar o busão, não é um busão confortável, mas vai pegar. Mas a gente tem a oportunidade de discipular, queridos. No nosso trabalho, no nosso vizinho, nossos amigos, com atitude. Com atitude. Com aquilo que o Senhor nos ensina. Então o Senhor nos ensina. Nos dá uma ordem, mas essa ordem eu tenho que repassar através do ensinamento. E esse ensinamento vai levar tempo. Não é como eu falei. Não sei se essa pessoa ainda está atendendo a esposa dessa forma. Mas eu ensinei. Eu poderia repreender. Está repreendido em nome de Jesus. Como é que você fala assim com a sua esposa? Não, está amarrado. Não. Querido, não faça assim não. Veja bem. Aí minha esposa ligou. Como ligou, a gente faz diferente. Por quê? Porque a gente foi discipulado lá atrás. A gente foi orientado lá atrás. E o discipulado é isso. Independente de você, mas eu não tenho ministério nenhum na igreja. Você tem uma missão de formar discípulos. Porque eu quero que Jesus esteja comigo até a consumação dos séculos. E se eu não estiver formando discípulos, se eu não estou pregando com a minha vida, eu não estou levando o evangelho. Não é? Como eu aprendi e estou falando, isso aqui que eu estou fazendo é um discurso. Isso aqui não é uma pregação. Pregação é quando eu sair daqui. Quando eu estiver andando, quando eu estiver na rua, e eu mudar de atitude, aí sim eu estou pregando. Aqui é um discurso. Talvez seja um discurso bom, agrade a alguns, não agrade a outros, mas isso é um discurso daquilo que Deus falou comigo. Mas quando eu sair daqui, aí sim eu vou pregar. Com a minha vida, com a minha atitude, eu vou ensinar as pessoas a guardar os mandamentos. Amém? E isso está ao meu e ao teu alcance. Para quê? Para que Jesus esteja comigo todos os dias. Quem quer ter Jesus com você até a consumação dos dias? Até a consumação do mundo? Eu quero, querido. E a ordem está aqui, ó. Atente para o que o Senhor diz aqui no verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O Senhor manda, mas aí eu estou com vocês todos os dias. Eu quero Jesus comigo todos os dias. Amém? E como é que eu posso ter Jesus comigo todos os dias? Discipulando.
ensinando alguém a guardar os mandamentos do Senhor. Não é? Como aquele comercial da Oi, simples assim. Né, Lana? Ensinando as pessoas a guardarem os mandamentos. Ensinando eles a guardarem os mandamentos. Senhor, quando eu leio a Bíblia, o Senhor me dá uma ordem. Mas essa ordem eu tenho que ensinar as pessoas. Porque Jesus levou tempo ensinando seus discípulos. 16 horas por dia, mais ou menos, mais de 20 mil horas, em 3 anos e meio de ministério diário. E nós muitas vezes queremos que essas pessoas assimilem um montante. Se a gente for para as contas, a gente ainda está na metade do caminho. Essa 1h30 de culto que a gente tem. Mais 1h30 de célula. A gente ainda está na metade do caminho. Mas Deus nos dá essa missão. Essa missão está ao meu alcance, está ao teu alcance. Está ao alcance do jovem, está ao alcance do solteiro, está ao alcance do casado, está ao alcance daquele que Deus o chamou. Quantos aqui têm a convicção que Deus o chamou para um ministério? Amém? Nós temos essa convicção. Nós temos essa convicção. E qual é a convicção? De ensinar, de discipular, de fazer com que as pessoas guardem os mandamentos do Senhor, através da nossa vida. Amém? Isso não quer dizer que nós somos perfeitos. Né? Nós erramos. Nós somos limitados. Mas glória a Deus pelo Espírito Santo, que Ele nos lembra todos os mandamentos do Senhor. Mas para isso eu preciso estar meditando na palavra, para isso eu preciso estar lendo a palavra, para que o Senhor lembre, porque o Senhor não vai lembrar algo que eu não estou sabendo, que eu não sei. Mas a partir do momento que eu estou assimilando a ordem do Senhor, eu vou transmitir. Então, essa é a palavra que Deus trouxe ao meu coração. Você tem uma missão. Amém? Para que Deus possa estar com você e comigo todos os dias, até a consumação do mundo. O mundo vai se acabar, o mundo se acaba para mim quando eu morrer. E eu preciso estar com Jesus, com essa missão de fazer discípulos. Não basta apenas ter tempo de igreja, mas o importante é que as pessoas vejam em nós o texto de Mateus 7:24, a prática da palavra. Jesus, ele era Deus, mas ele, através do exemplo da prática da palavra, fez com que os discípulos acreditassem nele. Então, queridos, nós precisamos praticar a palavra. E ensinar a palavra, não mandar. Porque mandar é fácil demais. A gente manda dos nossos filhos, acha que manda nos nossos filhos, e os nossos filhos muitas vezes nos decepcionam, faz as coisas erradas. Não é? Mas a gente continua discipulando. A gente continua treinando, a gente continua acreditando que Deus pode fazer. Então não desista do seu chamado. Vocês têm uma missão. Amém? Você tem uma missão de fazer discípulos. Você tem uma missão. Para quê? Para que Deus esteja comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E como tem sido essa realidade dessa missão na minha vida? Enquanto o Ministério de Música se prepara, eu vou ganhar ainda mais 1 ou 2 minutos. Como tem sido essa missão nas nossas vidas? Qual tem sido a oportunidade de mudar, de viver a palavra que o Senhor tem permitido, para que eu possa ensinar a outro? Como tem sido a minha e a tua vida? Como tem sido a oportunidade de discipular alguém, de mostrar o que está certo e o que está errado, não mandando, mas com a nossa vida, com a nossa atitude, com a nossa mudança, com a nossa transformação, não é? Como eu tenho aprendido com o meu amigo Eduardo, como ele falou, disse: meu irmão, não quero saber. Quando eu vejo alguém assim, eu me perdoe. Me perdoe. Não, meu irmão, não, me perdoe. Por quê? Porque às vezes a gente magoa as pessoas. A gente entristece as pessoas, sem querer, mas a gente entristece. Mas o Senhor nos dá a ordem. Mas a partir do momento, eu coloco em prática. E isso faz com que as pessoas exercitem, porque está vendo você fazer. Não é?
Amém? Então, como tem sido essa missão na sua vida? Você tem tido a oportunidade de ensinar alguém? Não basta apenas estar na igreja. Queridos, olha, como eu tenho falado, às vezes a gente chega aqui, ó, como eu falei, só me dá minha bênção, só com aquela música de Jacó, né? Jacó segurou o anjo, né? Me dá minha bênção, só sai daqui com minha bênção e tal, não sei o quê. Mas a gente precisa entender, a nossa bênção maior é fazer discípulos. Porque Jesus vai estar comigo. Jesus estando comigo até o último dia da minha vida, estou satisfeito. Amém ou não amém? Estamos satisfeitos, Jesus comigo todos os dias, independente de eu receber bênção ou não, mas Jesus estando comigo, e essa palavra nos ensina isso. Se eu fizer com que as pessoas guardem, ensinar as pessoas a guardarem os mandamentos, evangelizando, levando elas ao batismo, ensinando elas a guardarem os mandamentos, Jesus está comigo todos os dias, Jesus está com você todos os dias, ensinando, e ensinar leva tempo. Amém? Ensinar leva tempo. Existem coisas na nossa vida que desde o dia que nós nos convertemos até hoje ainda precisa ser mudado. E o Espírito Santo de Deus sabe da nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus quer nos mudar por completo. Jesus quer nos transformar por completo. Não é verdade? Porque os céus têm uma referência. Tem um gabarito para entrar nos céus. Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que não tinha pecado. Aquele que venceu a morte. Aqueles que os demônios temiam. Aquele que tinha toda a autoridade. Essa é a referência dos céus. E veja a missão que foi dada a mim e a você, ser semelhante a Ele. Nós precisamos atentar para o que a palavra nos manda, para que eu possa ensinar a outros. Amém? Fica de pé, queridos, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa nos lembrar da importância do discipulado, da nossa vida, do nosso chamado, do nosso ministério. Nosso ministério é fazer discípulos. Talvez você nunca suba num púlpito, talvez você nunca seja líder de célula, talvez você nunca dance, talvez você nunca pregue em público. Mas essa missão independe de tudo isso.